dia! Bom dia, bom dia! Como estão todos vocês? Estamos aqui para mais um Pergunte ao Nutricionista nesta manhã de quarta-feira, 8 horas. Um imenso prazer estar com todos vocês. Vero PT15 está sempre aqui presente. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Vamos então abrir aqui a caixinha de perguntas que vocês colocaram. Deixa eu colocar aqui só o tema, porque tem gente que não sabe, né? Que este é o Pergunte ao Nutricionista. Toda quarta às 8 horas. Beleza? Então está aqui, ó. Eu sou Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico. Estou aqui no nosso programa semanal para responder a vocês. Dicas para quem tem constipação. Vamos lá. Bom, constipação intestinal é uma situação muito comum no consultório, muito comum mesmo. Tem muita gente que chega com constipação. E a primeira coisa que eu avalio é a quantidade de frutas e de verduras. A maioria das pessoas ainda come uma quantidade muito pequena, que eu quero dizer, e come frutas com poucas fibras, tipo come uma banana, ou come, come uma banana por dia e um pedaço de melão, por exemplo, né? Então são frutas com poucas fibras e que não vão ajudar muito na motilidade do intestino. Então a primeira coisa é colocar mais fibras. Bom dia, Gisele. É colocar frutas mais fibrosas, né? Colocar manga, colocar uma laranja de umbigo, colocar e mais porções, né? Comer 3 porções de frutas por dia. Quando eu falo 3 porções, equivale tipo a 3 xícaras de frutas, tá? Isso é bem importante, espalhadas, para ter vários estímulos chegando ao intestino. Imagina que as fezes têm que estar no intestino inteiro. Você não pode estar com fibra só numa parte e no resto está sem fibras. Então tem que chegar aos poucos. Outra coisa importante são as saladas. As saladas são muito importantes porque a maior concentração de fibras num alimento são nas verduras folhosas. Então os folhosos são o elemento chave para colocar realmente uma grande ingestão de fibras. Então tem que ter aquele prato realmente cheio de verduras no seu almoço ou no seu jantar. Isso é essencial para quem é constipado. E o terceiro grupo são aquele grupo dos legumes. Então os legumes cozidos, né? Se a pessoa come, sei lá, um chuchu, uma abobrinha, uma couve-flor, um brócolis, uma moranga, beterraba, cenoura, isso aí também tem que ter uma quantidade bastante importante. 4 colheres de sopa é o mínimo. Pessoas em geral têm que comer 5, 6 colheres de sopa por refeição. Estou falando no almoço e depois de novo no jantar. Em geral, com isso se resolve e com uma boa ingestão de água, né? Obviamente, uma quantidade de água que tem que ser adequada, no mínimo 1,5 litro bebido, contado por dia. Isso é o primeiro ponto. Depois, quando isso não funciona, aí a gente tem a questão, né, tem um negócio no meu cabelo aqui. Aí a gente tem a questão das fibras. Aí a gente pode usar umas sementes de chia, a gente pode usar umas sementes de linhaça, né? Então é uma opção também. Chia e linhaça são opções de aumentar a ingestão de fibras. Pode-se usar farinha de maracujá, farinha de banana verde. Pode-se fazer batidas com a própria banana verde, tem um alto teor de amido resistente, né? A fibra de coco, né? A farinha de coco, que tem bastante fibra, também é interessante. Então é isso aí, sem falar na parte das alergias alimentares, ok? Então, gostaram das dicas? Então, convidem seus amigos. Tem um aviãozinho aqui embaixo no meio, ó, e aqui você clica, aqui vai o segredo, ó. Você clica para convidar as pessoas. Eu vou convidar algumas pessoas aqui, para que as pessoas saibam dessas dicas. Senão, o que vai acontecer? As pessoas não ficam sabendo. Então você convida aí os 5 maiores amigos seus que você mais gosta e eles logo estarão aqui junto com você assistindo. Vamos lá?
Seguimos então. Bora lá. Já fiz os meus convites. Vocês convidaram? Vamos ver. Se cada um de vocês fizer uns convites, logo logo teremos bem mais pessoas aqui participando. Vamos lá então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta. Vamos lá aqui. Você indica algum alimento que não pode faltar para ajudar em quem tem osteoporose? Pergunta interessante, nunca pensei nisso. Eu não costumo pensar muito em alimentos individuais, porque se o cara fala num alimento, a pessoa acha que vai ter que comer esse alimento agora todos os dias. Entende? Imagina se eu falo que couve é rica em cálcio, a pessoa vai achar que tem que comer couve todos os dias, vai ser um horror. Ou se eu falo que gergelim é uma boa opção, então a pessoa vai achar que ela tem que comer agora gergelim todos os dias. Então, não gosto de falar de alimentos individuais nessa situação aqui em especial, porque as pessoas vão pegar aquilo como uma regra e vão comer todos os dias. E tem uma situação como a osteoporose, que elas vão comer para sempre, vão ficar comendo sempre, 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 porque é uma coisa muito longa. E aí a chance de elas terem alergia ou alguma sensibilidade, ou algum efeito adverso até do consumo excessivo, é muito grande. Então não vou dizer que tem algum alimento, porque realmente também não me vem à mente um alimento, nossa, esse aqui é o que vai salvar, entendeu? Não pode faltar. Complicado, uma situação de osteoporose tem muita situação aí envolvida, tá? Vamos lá aqui, ó. O consumo diário de leite é prejudicial para todo mundo, criança, adolescente e adulto? Pois é. Essa é uma pergunta bastante delicada. Primeiro depende do tipo de leite. Se eu falar em leite de caixinha, provavelmente eu vou dizer que tem... O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que tem malefícios e benefícios, tá? Em especial quando a gente fala em crianças e na adolescência. O principal benefício na criança e no adolescente é, número 1, ganho de massa óssea, tá? Que é inegável, e o ganho de estatura. Então, o ganho de massa óssea na criança e no adolescente se dá porque existe uma velocidade de ganho de osso muito grande. E aí o cálcio que chega, qualquer cálcio chegando vai servir para essa criança, para esse adolescente. Em especial naqueles períodos de estirão. Tá? Então a falta do cálcio é um problema nesse período da vida. Então o leite vai ajudar nisso. Esse é o benefício documentado inequívoco. Ganho de estatura pode ser uma coisa boa, mas também está associado a um maior risco de câncer na vida adulta. Se eu tivesse problema de crescimento e tiver se eu tenho um problema de crescimento e eu quero ganhar altura, tenho uma baixa estatura, pode ser interessante daí usar como um tratamento, ok? Mas alguém que já está com a estatura muito alta, pode ser contraindicado. A partir daí, não tem mais benefícios, tá? A ingestão de cálcio tu consegue depois na vida adulta a partir de outros alimentos com muito mais interesse, com muito mais benefícios de outras áreas do que tomando lácteos. Mas obviamente tem que ter um cuidado na alimentação de pensar nesse grupo de alimentos que tu está ingerindo para ver se que realmente está conseguindo alcançar essa quantidade de cálcio, né? Então isso é bem pontual. Então, como a maioria das pessoas tem uma reação de hipersensibilidade aos lácteos, acontece de ser um alimento mais problemático. Mas os estudos mostram que algumas pessoas, vamos botar um percentual aí, talvez metade das pessoas, nos estudos científicos, vejam que isso não é na minha prática clínica, o que é bem interessante, porque na minha prática clínica eu trato de pessoas doentes. Então, se eu vou dizer entre pessoas doentes, o consumo diário de lácteos é prejudicial para praticamente todo mundo. Só que o meu viés é trabalhar com pessoas doentes. Eu atendo uma população de consultório, não é a população em geral. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Porque quando eu leio estudos, tem estudos que indicam uma ação anti-inflamatória dos lácteos em alguns estudos. Então, deve ter essas pessoas, eu não sei porque eu não trabalho com elas, porque no meu consultório só vem os doentes, que melhoram e se desinflamam consumindo lácteos.
Então, entende? É uma coisa um pouco complicada. Uma coisa é eu avaliar individualmente. Então, essa é uma questão que teria que ser avaliada individualmente. E dá para se fazer um teste que é parar de comer e comer de novo, que é o que a gente chama de eliminação e reintrodução, que é o que a gente orienta para quem quer descobrir se tem que fazer ou não, tá? Vocês viram que incrível, gente, a quantidade de gente que entrou depois que vocês chamaram e mandaram os convites? É incrível, né? Incrível, né? Vamos lá, tem muita pergunta. Quais as maiores fontes de proteínas vegetais? Olha, vamos lá. Eu ainda acho que a maior fonte de proteína vegetal é soja. Ainda acho que é. Mas faz tempo que eu não olho uma tabela. Era bom perguntar para quem trabalha com vegetarianismo exclusivo, que deve ter isso na ponta da língua. Mas o soja ainda tem os seus 40% de proteína e é realmente fácil de consumir 100 gramas. O pessoal Fernanda está enlouquecida pela glutamina. Já perguntou umas 12 vezes, Fernanda. Fernanda, sobre a glutamina, é bom tu perguntar na live de ontem, que é a live do Pergunte ao Professor. Tá? Acho que isso é uma pergunta bem pertinente para esse tipo de live. Não aqui para o público leigo. Tá? Mas enfim, leguminosas são uma boa fonte de proteína e entre algumas plantas a Ora Pronobis tem um destaque bem importante. Qual que eu vejo como problema da Ora Pronobis e de outras folhas ricas em proteínas? É que tu não consegue comer 100 gramas de folhas. Então não é um problema. Eu adoro Ora Pronobis, acho incrível, acho que deve ser consumida. Só que tu não consegue comer 50 gramas de folhinhas. Talvez consiga, mas não são muitas pessoas que conseguem. Então ainda em termos, existe a questão, quando a gente pensa em maior fonte, tu pode pensar em proteínas, em gramas de proteína por 100 gramas de alimento ou em gramas de proteína por porção consumida. E aí é o mais interessante. Então numa porção consumida, os feijões, as leguminosas incluem os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, tá? Ervilha, lentilha, grão de bico e os feijões e a soja são os alimentos com maiores fontes proteicas. Desses, soja eu não indico nunca e os outros eu indico para os meus pacientes sim, que querem mais proteínas vegetais, ok? Bora lá. Vamos lá na sequência, qual o melhor feijão? O melhor é aquele que você não come sempre. O melhor é aquele que você está comendo menos, ok? Porque o ideal é ter rotatividade. Se eu te disser que o melhor é o branco, tu pode investir e querer comer o branco todo dia. Tu entendeu? O branco ele é o melhor no sentido de ter uma maior biodisponibilidade. Por ter a casca clara, ele tem maior biodisponibilidade dos seus minerais, ok? Mas, fora isso, os três são bons. A questão é que e o problema do preto maior é que tem mais gente com alergia ao feijão preto. Complementando aqui a pergunta anterior, eu falei que eu não indico soja. Eu falei que eu não indico soja, eu estava pensando na proteína texturizada de soja, tá? Porque eu não conheço uma que seja orgânica, biológica. Agora, tofu à base de soja eu indico e também é uma boa fonte de proteína, tá? Para quem tiver um tofu de boa procedência, obviamente que não seja transgênico, etc. Tá tudo tranquilo, pode usar, é uma boa fonte de proteína também. Tu viu isso aí? Eu falei na live da imunidade sobre o feijão branco, e as pessoas pegam, agora eu vou comer aquilo pro resto da vida. Vou me agarrar nesse alimento aqui como se fosse a minha tábua de salvação, a minha boia, né? E não é assim. Então as pessoas têm uma visão meio parcial da realidade. Isso é normal, a gente tem que ir ensinando. Tenho hipotireoidismo e tomoporã. Que tipo de alimentos devo fazer uso? É a pergunta do alimento, né? A gente tem que pensar no nutriente. A gente precisa de alimentos com iodo, com ferro, com zinco e com selênio. Então eu recomendaria o consumo de uma alga marinha, tá? Acredito que o leite, Gabriel, é indispensável. É a Bel Matias falando. Bel, é uma
Que bom que tu só acredita, não é uma certeza, tá? Porque isso não é ciência, tá? É uma crença. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tem o hipotireoidismo e já tomo Puran. Que tipo de alimentos devo fazer uso? Uma alga marinha é muito importante. Então procure algas marinhas, em especial em casas de produtos de comida japonesa. Aquela alga mesmo que se usa para o sushi é fácil de... Gostou, Bel? eu, eu não... Aquelas algas de comida japonesa, de sushi, já são uma boa opção. São fáceis de encontrar e são uma ótima fonte de iodo. Procure em especial aquelas de origem coreana. Eu não vou te explicar porque isso vai dar muito pano para manga, tá? Se eu ficar explicando, a gente vai demorar muito tempo aqui nessa pergunta única. A gente pode falar nos outros dias, tá? Então, alga do sushi é uma boa opção. Procure as de origem coreana. Coloque uma castanha do Pará na sua vida para garantir um selênio e garanta boas fontes de ferro e zinco. Tudo isso para poder fazer a conversão adequada e a ação do hormônio tireoidiano. Esses são os principais nutrientes deficientes nos pacientes que eu vejo com hipotireoidismo. Então, o zinco eu penso sempre na carne vermelha, na semente de girassol e de abóbora. E no ferro, os feijões, como eu falei segunda-feira, e também a carne é uma boa opção para quem tem uma boa digestão, ok? E clorela ou espirulina são ótimas algas, mas não tem nada a ver com hipotireoidismo, no sentido que elas não têm 1 miligrama de iodo. Então elas são algas de água doce, então elas não têm iodo na sua composição. Devem ter iodo, como qualquer coisa tem um pouco de qualquer coisa, né? Mas não são uma fonte apreciável para realmente fazer um impacto significativo. Curto muito você e o Gabriel. Essa aqui deve ter falado quando a Giza postou isso. Castanha de caju e noz tem que deixar de molho? Não, não precisa. São frutos. Suplementos para dores estomacais deve ser. Olha, o primeiro que eu usaria seria o aloe vera, dos suplementos de venda livre. Eu gosto também do chá de alecrim e do chá de espinheira santa para dores estomacais. E mastigação em abundância, gente, isso é muito, muito, muito importante. Iodeto de potássio, Power Mama, não gosto. 200 miligramas não, deve ser microgramas, né? Troca esse teu iodeto de potássio por um kelp iodine, que é um suplemento de iodo à base de algas. Já que tu toma suplementação, toma um kelp iodine, um I+, aí um suplemento de algas, porque iodeto de potássio é meio triste. Vamos lá. Xilitol é um bom substituto do açúcar refinado ou melhor o demerara? Interessante, né? O xilitol ele pode ter só alguma questão um pouco fermentativa em alguns indivíduos, né? Então, xilitol pode fermentar um pouco, então tem esse problema, mas também o açúcar também fermenta. Eu acho que o demerara é uma boa opção, mas melhor ainda é o açúcar mascavo, tá? O açúcar mascavo é a melhor opção, tá? De um açúcar orgânico rico em nutrientes. Porque aí tu tem muitos nutrientes, tu tem antioxidantes, tu tem polifenóis, tá? Tu tem uma riqueza aí bem interessante. Já o xilitol tem uma questão fermentativa. E aí sim, quem tem candidíase pode ser ruim, mas pode ser ruim com açúcar também, né? Monk Fruit eu não conheço, tá? Eu não conheço a composição de açúcares que tem dentro da Monk Fruit. Eu não sei se é frutose, eu não sei se são polióis, se são outras oses. Então tem que ver qual que é a composição ali para saber, né? Então, e o xilitol tem aquela coisa de dar um sabor de refrescância, então ele pode também atrapalhar um pouco. Mas o xilitol é um bom substituto, sim. Tem vários pacientes que usam, que gostam. A maioria não sente problema de fermentação, tá? Então, eu acho que a minha primeira opção seria o mascavo.
um demerara orgânico também é uma boa, mas o mascavo é bem mais nutritivo que o demerara. A questão é que se o cara usar pouco, nenhum deles vai dar problema. Eu, por exemplo, nem tenho açúcar em casa, nem sei a última vez que eu vi açúcar por aqui. Eu tenho mel, e eu tenho até que a minha sogra deu um pote de... O que é aquilo? Melado. Melado é bem interessante. Aquilo só está ali há um ano, já não acaba nunca. Que eu uso muito raramente, eu não uso nem uma vez por semana. Então, muito menos, nem sei quando é que eu uso aquilo. Então, assim, a questão é comer pouco, entendeu? É que pra pessoa... É a frequência. E se tu comer pouco, simplesmente tu comer uma vez por semana um cafezinho com uma colher de chá de açúcar refinado, não vai acontecer nada. Não é isso que vai te matar, não é isso que vai te trazer doença. O que vai te trazer doença é um monte de outras coisas erradas que tu fez ao longo da semana. Açúcar de maçã é bem interessante, é uma boa opção sim, que está surgindo no mercado agora, um adoçante à base de açúcar de maçã. Aliás, vou postar aqui depois um açúcar que eu ganhei bem legal de maçã, tá? Um açúcar de maçã bem legal. A gente fez até um bolo aqui ontem com ele, que ele queria usar, e vou usar aquele açúcar de maçã que a gente ganhou de presente para fazer um teste, tá? De uma paciente minha. Rapadura? Como é que faz rapadura? Me ensina aí. Do que é feita a rapadura? Acho que ela deve vir ou do açúcar mascavo ou do melado, né? Ou da mistura dos dois. Não faço ideia. Me explica aí que eu ajudo a te responder. Eu não sei como é, mas rapadura é um produto que foi feito de alguma coisa. Quando você toma café da manhã, o que você come? Gabriel, estou tão elegante. Hoje eu estou de roupa para frio, né? Sempre dizem que roupa de inverno deixa a pessoa elegante, né? Açúcar de coco dá no mesmo, é uma fonte de frutose, né? Ó, rapadura da cana eu sei, é do melado, tá? Do melado eu já sei também, mas como é que vira aquilo sólido? É só secar e ferver, é só isso? Se é só isso, então por que não usa um melado então? Todo o esforço de ficar ralando a rapadura, então usa um melado de cana logo, não sei. Teria que ver é a sobra da cana. Tá, beleza, a sobra da cana. Mas então aquilo aí pra mim não tem muito. Qual que é a diferença técnica, eu quero saber, do açúcar mascavo pro melado e pra rapadura? Eu acho que a rapadura é feita dos outros dois, eu acho que, não sei, teria que ver tecnicamente, mas eu acho que é tudo muito parecido, tá? Acho que não tem nenhum processo de refinamento. Só acho que é muito mais chato usar rapadura, vai ter que ralar a rapadura e dissolver em alguma coisa, aquilo é duro. Então, enfim. Beleza? Enfim. Pasta de tâmara é uma boa também. Quando você toma café da manhã, o que você come? Vamos ver, tem várias opções. Eu até posso falar, eu não gosto de falar, sabe por quê? Porque as pessoas vão achar que é pra elas. E não é pra elas, é pra mim. O que também não pode ser interessante, porque eu posso dar várias explicações de por que eu como tais e tais coisas. O que eu acho que também é muito inútil. Por exemplo, eu não tenho resistência à insulina, não sou obeso, não tenho esteatose hepática, nem glicemia alta, nem HDL baixo. Então, muitas vezes eu como tapioca de manhã. Só que para a maioria dos meus pacientes eu não recomendo. Por quê? Porque eu como isso depois de um treino super intenso. Então, para que adianta saber o que eu como se você não vai poder aplicar você? Porque eu sou curioso. Se você é curioso, não é... Eu não vou falar isso aqui publicamente. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas a que elas possam ter ideias do que elas podem fazer na vida delas. E não do que elas podem me copiar. Se elas pudessem me copiar, eu vou dizer um café da manhã que eu adoro e que todo mundo pode copiar. Tá? Então vamos lá. Eu tenho vários cafés da manhã, eu não tenho um café da manhã. Eu nunca sei o que eu vou comer. Eu não gosto dessa coisa de dieta. Eu acho que eu parei de dar dieta para os meus pacientes porque eu não gosto de ter uma dieta sempre igual. Eu mudo sempre. Então, e acho que é por isso que eu parei de dar dieta para os meus pacientes, porque eu nunca sei o que eu vou comer. Tipo, hoje eu não vou comer nada. Eu vou comer só na hora do almoço, tá? Então, vamos lá. Um café da manhã que eu gosto muito é a minha poção de frutas para longevidade. Esse eu adoro, eu indico para muitos pacientes meus. A poção de frutas para longevidade é constituída de 2 ou 3 frutas. Por exemplo, eu adoro
melão com abacate. É uma mistura que eu adoro, que eu não uso muito, porque eu não costumo ter melão orgânico. Eu gosto muito de maçã com banana, de banana com pitaia. Deixa eu ver o que eu tenho mais ali. Agora, essa época de inverno, banana, pitaia, abacate, laranja. Eu pego 2 ou 3 frutas, tá? Que foi, Gisele? Se ensino certo e dá o livre-arbítrio. Ah, querido. Eu pego 2 ou 3 frutas quando tem eu adoro a época do verão que tem morangos aqui em Porto Alegre, né? Que tem morangos, que tem mirtilos e que tem amoras. Aí pra mim é o mais incrível, tá? E aí eu pego 2 ou 3 frutas, 2 ou 3 só, não pego essas 6, 7 que eu tô falando, e ponho numa cumbuquinha assim. Aí eu ponho flocos de quinoa ou flocos de amaranto. Em geral, uma colher de sopa. Daí eu gosto de ter uma fonte de ômega 3, ou chia ou linhaça, tá? Acho que fica bem interessante. Figo eu adoro também, bem colocado aqui. Figo eu acho incrível, adoro figo. Adoro caqui, adoro, não tem uma fruta que eu não gosto, eu acho. Aí eu ponho então a quinoa ou amaranto em flocos. Quinoa em flocos ou amaranto em flocos. Eu ponho linhaça ou chia moídos. Aí eu gosto de colocar... Aí eu vejo, por exemplo, eu posso botar um cacau em pó se eu quero dar um sabor chocolate. Ou eu ponho farinha de casca de uva se eu quero dar um sabor de uva. Ou eu ponho açaí liofilizado, que eu acho muito legal. Ou eu ponho... um desses 3 que fica super bom. Tá? Que mais? E eu ponho alguma semente. Eu gosto de botar, além daquela linhaça e daquela chia, eu gosto de pôr uma coisinha grande, assim, que eu possa mastigar. Canela eu posso pôr também, bem colocado. Canela é uma das opções que eu uso ali, bem lembrado. E aí eu ponho uma semente grande, eu gosto de pôr ou avelãs, porque avelã eu não gosto de comer muito pura. Tem que ter muito na raça, assim, eu não gosto de comer muito avelã pura. Então eu ponho ou amêndoas ou avelãs ali em geral. E aí funciona super bem. E quando eu tenho iogurte de búfala, eu posso fazer só isso, misturo tudo. Às vezes o que é mais raro eu ponho um iogurte de búfala ou ponho um pouco de leite de coco, quando eu quero molhar isso um pouco mais. Eu dou uma misturada assim, e aquilo para hidratar, em especial aquela semente de linhaça, de chia ou o flocos de amaranto e a quinoa. E aí aquilo vira uma poção de frutas da longevidade, como eu chamo. Então, agradeço até pela pergunta, me permitiu essa reflexão aqui. A kiwi eu adoro, estou com um pacote de kiwis ali, que são incríveis, e eu adoro kiwis também. Eu vou dar uma confirmada se eles estão maduros já, né? Porque eu comprei, eles não estavam maduros, aí eu enrolei eles assim num pacote de jornal e fiz uma opção ali interessante. Gostaram da dica? Então, divulguem aí para os seus amigos, divulguem para os seus colegas, dão um aviãozinho aí. Vocês viram como vocês conseguiram convidar bastante gente, pessoal? Incrível, né? Como isso funciona. Eu fico feliz de vocês estarem convidando as pessoas para conhecer essas alternativas. Obrigado pelas colocações, eu fico muito feliz. A Gisele aqui agradecendo o espaço para expressar a minha... Gabriel, esse espaço para expressar a minha imensa gratidão. Esse canal e tu está salvando vidas. Obrigado, querida. Eu agradeço as tuas colocações também. A espirulina é boa fonte de proteína também. É uma boa fonte de proteína também. O problema é a quantidade, né? A espirulina tem muita proteína. A clorela também tem uma boa concentração. O problema é que tu não consegue comer 100 gramas por dia, 50 gramas por dia, ou mesmo 20 gramas por dia, né? Porque realmente tu começa a ter não consegue comer isso, tu consegue comer 2 gramas, 3 gramas, 4 ou 5, e aí não tem significado clínico nenhum, tá? Que mais aqui que eu posso dizer? As outras perguntas estão muito longas, a gente já está às 8h30 e eu não posso mais responder aqui para vocês. Eu agradeço demais por vocês terem estado esses 30 minutos intensivos com a gente
Peço que divulguem, chame seus colegas para que a gente tenha cada vez mais gente aqui no nosso canal toda quarta-feira de manhã às 8 horas. Ok? Então, beijo no coração de todos. Até a próxima e fiquem com Deus. Nos vemos aqui no canal, sexta de manhã, na aula de yoga, que acontece toda sexta de manhã, ok? Yoga ao vivo com a Giza. Beijos no coração e até mais. Foi, gente!